O metabolismo basal representa o custo energético mínimo inevitável da vida organizada. Ele sustenta processos fundamentais, como a manutenção de gradientes eletroquímicos, a atividade neural e cardiovascular de repouso, a renovação proteica, respiração celular e termorregulação. Longe de significar inatividade, o repouso metabólico expressa a operação contínua de sistemas complexos que mantêm a ordem biológica frente à inevitável tendência à entropia. Nesse sentido, o metabolismo basal constitui uma assinatura energética profunda do organismo, refletindo sua arquitetura tecidual, história evolutiva, contexto ecológico e escala de complexidade. A fisiologia comparada demonstra que o metabolismo basal segue regularidades robustas ao longo do reino animal. A clássica relação alométrica entre metabolismo e massa corporal, ilustrada pela clássica curva do camundongo ao elefante, evidencia que organismos pequenos apresentam taxas metabólicas específicas muito mais elevadas do que organismos grandes. Em termos relativos, um camundongo consome dezenas de vezes mais energia por unidade de massa do que um elefante. Essa simetria decorre de restrições geométricas, físicas e fisiológicas associadas à dissipação de calor, à organização do sistema circulatório, à densidade mitocondrial e à taxa de renovação molecular. Dessa forma, o metabolismo não escala linearmente com a massa corporal, mas segundo leis alométricas que traduzem compromissos inevitáveis entre forma, função e custo energético. O debate histórico entre os expoentes alométricos de 2/3 e 3/4 reflete diferentes interpretações dos fatores limitantes do metabolismo. Enquanto o expoente 2/3 está associado a princípios geométricos clássicos, sobretudo a relação entre volume corporal e superfície de dissipação térmica, o expoente 3/4 foi interpretado à luz dos modelos baseados em redes fractais de distribuição de energia. Evidências mais recentes, controlando rigorosamente variáveis como estado pós-absortivo, termoneutralidade, filogenia e composição corporal, indicam que o metabolismo basal de mamíferos se aproxima de forma mais consistente do escalonamento em 2/3, sugerindo a primazia de restrições geométricas fundamentais, ainda que moduladas por fatores ecológicos e evolutivos. Entretanto, o metabolismo basal não pode ser reduzido à massa corporal isoladamente. Evidências integrativas mostram que ele resulta da interação dinâmica entre fatores intrínsecos, como composição corporal, sexo, idade, genótipo, estágio de desenvolvimento e nível habitual de atividade, e também de fatores extrínsecos, como temperatura ambiental, disponibilidade energética e contexto ecológico. Essas interações são frequentemente não lineares, produzindo efeitos sinérgicos ou antagonistas, o que posiciona o metabolismo basal como um nó central entre redes causais complexas que conectam fisiologia, ecologia e história de vida. Sob a perspectiva da ciência da complexidade, o metabolismo deixa de ser interpretado como uma constante rígida e passa a ser entendido como uma variável regulada, adaptativa e historicamente condicionada. Relações alométricas clássicas podem ser vistas como propriedades emergentes de sistemas longe do equilíbrio, nos quais memória, não linearidade e dependência de trajetórias históricas desempenham um papel central. A estabilidade aparente do metabolismo basal mascara, de certa forma, uma dinâmica interna, rica e permanentemente ajustável. Quando a análise se desloca para o gasto energético diário total, se tornam evidentes os limites fisiológicos claros. O gasto energético diário não corresponde à simples soma aritmética do metabolismo basal, da atividade física e do efeito térmico dos alimentos, mas é um produto regulado no qual aumentos sustentados em um componente tendem a ser compensados por reduções em outros. Estudos com água duplamente marcada mostram que humanos e outros primatas operam dentro de uma faixa relativamente estreita de gasto energético sustentável ao longo do tempo, mesmo diante de grandes variações na atividade física. Esse fenômeno
indica a existência de um teto metabólico imposto pela capacidade interna de absorção, assimilação e utilização de energia, e não apenas pela sua disponibilidade externa. No esporte de endurance, esse limite assume uma relevância central. Embora atletas de elite consigam atingir valores extremamente elevados de gasto energético diário de forma aguda, evidências longitudinais mostram que tais níveis não podem ser mantidos cronicamente. Ao longo de meses ou anos, o gasto energético médio tende a se estabilizar em torno de múltiplos relativamente constantes do metabolismo basal. Mesmo em atletas altamente treinados, com excelente acesso nutricional, o gasto energético diário sustentável raramente excede cerca de 2,5 vezes o metabolismo basal de forma crônica. Estudos longitudinais recentes reforçam esse limite. Em uma investigação que acompanhou por um ano 8 ciclistas profissionais masculinos registrados na UCI, se observou que, apesar de períodos transitórios de gasto elevado durante competições e blocos intensos de treinamento, o gasto energético diário crônico não ultrapassou aproximadamente 2,5 vezes o metabolismo basal. Os autores concluíram que mesmo atletas de elite se conformam ao limite teorizado de gasto energético sustentável ao longo de períodos prolongados. Considerando que o metabolismo basal médio se situa em torno de 2.000 quilocalorias por dia em homens treinados e 1.700 quilocalorias por dia para mulheres treinadas, esses dados tornam fisiologicamente insustentável a manutenção crônica de ingestões energéticas extremamente elevadas, como 7.000 e 8.000 quilocalorias por dia, ao longo de todo o ano, sem acúmulo progressivo de gordura corporal. O excedente energético só pode ser oxidado de forma transitória, sendo posteriormente compensado por mecanismos regulatórios que reduzem o gasto em outros componentes do orçamento energético. A negligência desses limites conduz a baixa disponibilidade energética, condição na qual a energia remanescente após o exercício se torna insuficiente para sustentar todas as funções fisiológicas. Nessa situação, o organismo responde de uma forma adaptativa, porém conservadora. Ele reduz o metabolismo de repouso, alterando eixos endócrinos, hipotálamo, hipófise, tireoide, gonadal e somatotrópico, comprometendo a síntese proteica, a saúde óssea, a função imune e a capacidade adaptativa ao treinamento. Um quadro hoje reconhecido como deficiência energética relativa no esporte. REEDS. Do ponto de vista integrado, esses achados demonstram que estratégias baseadas em progressão contínua e ilimitada de volume e intensidade ignoram princípios fundamentais da biologia energética. O metabolismo basal pode se ajustar para baixo em contextos de déficit crônico, reduzindo ainda mais a margem de adaptação positiva. Dessa forma, a alternância entre períodos de alto gasto energético e fases deliberadas de recuperação não se constitui uma concessão metodológica, mas uma exigência biológica para se restaurar o balanço energético, reconstituir estoques, normalizar eixos endócrinos e preservar a integridade funcional. Em síntese, a convergência entre fisiologia comparada, ecologia energética, ciência da complexidade e fisiologia do exercício revela o metabolismo basal e o gasto energético diário como expressões emergentes de sistemas biológicos complexos, regulados por limites estruturais, temporais e funcionais. No esporte de endurance, reconhecer esses limites não implica renunciar à excelência, mas alinhar o treinamento aos fundamentos mais profundos da biologia energética. Ignorá-los, ao contrário, conduz à erosão metabólica, à disfunção sistêmica e também ao comprometimento progressivo da saúde e do desempenho.